Hoje não vou ser eu a moderar, por questões óbvias, mas apesar de não ser eu a moderar, sinceramente queria muito sinceramente dar-vos as boas-vindas a todos e agradecer estarem todos aqui connosco. E agora passo a palavra ao João Luís, mas não queria passar-lhe a palavra sem primeiro agradecer-vos a todos, desejar-vos uma boa sessão, boas tardes a todos, ou seja, cumprimentar-vos a todos e agradecer a vossa presença. Força, João. Ok, muito obrigado, Repas. Então, muito boa tarde a todos. Novamente também, muito obrigado por estarem todos aqui presentes numa segunda-feira à tarde, ainda com algum calor, portanto, antes de venha a trovoada e a chuva. Sejam muito bem-vindos a mais esta sessão do ciclo de conferências Viver, Ler e Rezar no Mosteiro do Lourvão, séculos XIII-XVI, promovido, como sabem, pelo Instituto de Estudos Medievais, da FCSH da Nova, integrado no projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro de Cistercienses Feminino. Quem acompanha estas sessões já sabe que com este ciclo que se pretende dinamizar e renovar os estudos sobre o Mosteiro do Lourvão e, ao mesmo tempo, criar um espaço de discussão em torno de várias temáticas que envolve não só o Mosteiro do Lourvão, mas que acabam por ter interesse para o universo cisterciense medieval português e não só. E hoje traz-se uma questão, que aliás é uma questão muito interessante e não me parece que tenha sido tão estudada, que já aparece tratada noutros contextos, nomeadamente pelo professor Matoso, no Monaquismo Ibérico e Cluny, onde ele já levantava precisamente também a relação entre a expansão do monaquismo beneditino, o poder dos vários mosteiros e a sua relação com as igrejas do seu padroado e aquelas das quais os mosteiros eram responsáveis pelo respectivo culto. E hoje a Maria Amélia Álvares de Campos e o Luís Repas trazem precisamente esta abordagem a propósito de duas igrejas sobre as quais o Mosteiro do Lourvão se tinha padroado, relativas a ambas igrejas paroquiais urbanas em Coimbra, São Bartolomeu e São Pedro. A Maria Amélia Campos é investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura, professora convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É doutorada em História da Idade Média, na mesma faculdade, com a tese Santa Justa de Coimbra na Idade Média, o espaço urbano, religioso e socioeconómico, publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra em 2017 e distinguida com o Prémio Almeida Fernandes de História Medieval Portuguesa no ano seguinte, em 2018. No seu pós-doutoramento desenvolveu o projeto Territórios, Sociedades e Religiões, Redes Paroquiais numa Cidade Medieval Europeia, o caso de Coimbra, e atualmente é investigadora responsável pelo projeto exploratório Come Mortis, o que sobrevive depois da morte, comunidades paroquiais e estratégias de comemoração dos mortos na cidade medieval, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. É por isso uma conhecida especialista em História Religiosa e em História Urbana, e é precisamente nessa qualidade que hoje nos vem falar de duas igrejas urbanas de Coimbra, juntamente com o Luís Repas. Luís Miguel Repas é membro integrado do Instituto de Estudos Medievais, colaborador do Centro de História da Sociedade e da Cultura. Doutorou-se em História Medieval pela Universidade de Coimbra, muito recentemente, em 2021, com uma tese intitulada As Esposas de Cristo, as comunidades cistercienses femininas na Idade Média, também ela distinguida com o Prémio Almeida Fernandes. Tem-se dedicado ao estudo da Idade Média, desenvolvendo trabalhos sobretudo nos domínios do monaquismo feminino, da história social e da cultura medieval. Atualmente é professor convidado na Universidade de Coimbra e encontra-se a trabalhar como investigador no projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro Cisterciense Feminino, Viver, Ler e Rezar em Lourvão nos séculos XIII e XVI, e é precisamente o responsável por estarmos aqui hoje e por termos este ciclo de conferências. Portanto, muito obrigado também por todo este trabalho e pelo belíssimo percurso que nos têm proporcionado ao longo destas sessões e que seguramente terá continuidade na vossa intervenção hoje. Portanto, dou-vos a palavra para vos podermos escutar com muita atenção e depois fazer as perguntas todas no final da intervenção. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Eu gostaria de começar naturalmente por cumprimentar todos os presentes, dizer que é um gosto muito grande estar convosco neste fim de tarde
e permitam-me que faça alguns agradecimentos. Gostava de agradecer a generosa apresentação do colega João Luís Fontes, muito obrigada. Gostava de agradecer também a Catarina Barreira por ser uma dinâmica investigadora principal de projetos que nos põe a pensar e a estudar a Idade Média, muito a partir do património, de facto é de elogiar, de enaltecer e de agradecer muito o contributo que a Catarina tem dado recentemente para a investigação em História da Idade Média. Gostaria também de fazer um pequeno agradecimento que não estava a contar, mas eu vi que ela entrou. Gostava de agradecer também à Cristina Guardado, porque é quem mais saberá, digo eu, sobre a Colegiada de São Bartolomeu. É autora de uma tese de mestrado sobre a Colegiada de São Bartolomeu, que eu cito muito e que publica muita documentação da Colegiada, portanto do fundo da Colegiada, quase toda a documentação até ali mais ou menos o primeiro quartil do século XV, e de facto nós só podemos avançar com aquilo que está para trás, e é de facto um trabalho que apoia muito a investigação que hoje apresentaremos, como verão. Depois, o meu último agradecimento é para o meu colega de conferência hoje. Queria agradecer muito ao Luís Reipas por me ter convidado a fazer parte deste ciclo, que é de facto um ciclo tem sido extraordinário nas conferências que tem apresentado, que é muito virado naturalmente para o monaquismo cisterciense, e portanto eu sou assim um bocadinho, enfim, eu trabalho paróquias e colegiadas seculares, e portanto foi assim um convite que inicialmente me deixou um bocadinho nervosa, mas que foi um convite que também foi um convite de partilha, porque partilhámos este momento de investigação, como verão foi feito de facto em conjunto, cada um nos seus temas, mas foi um trabalho em conjunto, e foi um trabalho em que o Luís teve também a generosidade de partilhar muitos dados e, portanto, sem os quais eu não poderia fazer esta análise. E por tudo isto, depois do meu agradecimento, vou então encetar a conferência partilhando aqui o meu ecrã e a nossa apresentação. Dir-me-ão se não estiverem a ver, porque eu acho que estão a ver, não estão? O padroado remonta às origens da história da Igreja, quando dizia respeito quer à proteção dos santos, quer de certos poderosos relativamente às igrejas locais. Nos primeiros tempos, o padroado era uma manifestação do regime de igreja privada que permitia a posse das igrejas, dos seus bens e rendimentos eclesiásticos por parte dos fundadores e seus sucessores, a quem era reconhecido também o direito de apresentar os clérigos que aí deveriam oficiar. Tais prerrogativas eram conferidas aos proprietários do solo e ou patrocinadores da construção e da manutenção de tais igrejas como reconhecimento da sua intervenção na fundação dos templos. No contexto da reforma da Igreja dos séculos XI a XIII, a par da construção do domínio eclesiástico, do controlo e da proibição da simonia e de outras formas de ingerência laica nos assuntos eclesiásticos, num momento determinante para a construção do direito canónico, o direito padroado vem substituir esse direito de posse e reconhecer aos fundadores certos privilégios sobre as igrejas. Entre outros direitos honoríficos e materiais, aos patronos continuava a ser reconhecido o direito de apresentar os sacerdotes que os bispos das respectivas dioceses deveriam confirmar e investir da cura animarum. Por sua vez, o direito aos rendimentos destas instituições foi substituído pela recolha de um tributo anual designado de colheita ou jantar. Apesar da definição dessas precisões no teor de legislação produzida no século XII, até finais do antigo regime, o direito de padroado continuou a representar uma relevante forma de poder sobre as instituições eclesiásticas e a motivar frequentes disputas jurisdicionais e contendas judiciais nos tribunais laicos e eclesiásticos por direitos institucionais, económicos e territoriais. Em Portugal, o estudo do direito padroado na Idade Média não tem sido copioso, mas tem motivado importantes investigações sobre as redes de padroado de âmbito regional e diocesano. Braga no século XIII e Évora no século XIV são alguns exemplos, e de âmbito urbano destaquemos o caso de Lisboa.
entre nós, como no resto da Europa, uma vez que representava uma das mais relevantes formas de interferência de leigos sobre a esfera eclesiástica, este direito tem sido estudado também em trabalhos sobre a nobreza e o poder régio. Eu passo a palavra ao meu colega Luís Repas. Eu já tinha a palavra, mas ainda não tinha o som. Desculpa. Ainda não tinha ligado. Eu não estou a ver. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e dando continuidade à sessão, diria que a identificação de todas as igrejas sobre as quais o Mosteiro de Lourvão exerceu o direito de padroado é uma tarefa complexa, desde logo porque a apropriação desses direitos, feita normalmente através de doações que lhe foram dirigidas, remonta aos seus tempos primordiais, que se encontram pouco documentados. E, não menos importante, porque o Mosteiro de Lourvão sofreu algumas vicissitudes na sua história, nomeadamente no primeiro quartel do século XII, que interferiram na constituição do património monástico. Assim, é imperioso recuar ao contexto da sua fundação, ou eventualmente refundação, segundo alguns, para perceber a sua importância geopolítica nos séculos X, XI e XII, e de uma forma tão breve quanto possível entendermos os motivos da sua rápida implantação regional. Tais fatores, como veremos, estão na base da incorporação no seu património de um número significativo de igrejas e do respectivo direito de padroado. Veremos ainda como o facto de o Mosteiro de Lourvão ter sido entregue à sede de Coimbra com todos os seus bens em 1109 e ter ficado na sua posse até 1116, acabou por condicionar o seu destino em vários aspectos de soberana relevância, refletindo também na questão da posse e do padroado de múltiplas igrejas. Comecemos então. Como sabem, o Mosteiro de... Exatamente. Obrigado, Mel. Como sabem, o Mosteiro de Lourvão situa-se no atual concelho de Penacova, nas proximidades da cidade de Coimbra, a cerca de 17 km, e apesar de ser um dos mosteiros mais importantes e mais estudados em Portugal, a sua origem permanece ainda controversa, opondo reputados autores. Resumindo a questão, há quem aceite que a comunidade primitiva possa remontar ao século VI, hipótese apresentada por Frei Bernardo de Brito e seguida por outros autores seiscentistas e mais recentemente por Nelson Correia Borges, que nos anos 80 procurou reabilitar a tese do cronista cisterciense Frei Bernardo de Brito, utilizando fontes arqueológicas e o cruzamento de dados cronológicos relativos a Lucêncio, bispo de Conímbriga, entre 561 e 572, o qual, a confirmar-se esta hipótese, teria sido o primeiro abade de Lourvão. Outros, porém, defendem que o mosteiro remonta à segunda metade do século IX. No entanto, também entre estes subsiste uma importante divergência. Rui de Azevedo defendeu que a sua fundação ocorreu no último quartel do século IX, pouco tempo após a reconquista de Coimbra de 878, ou seja, a primeira reconquista, e o sequente repovoamento promovido por Hermenegildo Guterres. Esta posição foi seguida por vários autores, como Moura Cocheril, Maria Alegria Fernandes Marques e Maria João Branco, mas recentemente Aires Nascimento, com o argumento de que o documento incluído no livro dos testamentos do Mosteiro de Lourvão, com a data de 777, se encontra evidentemente errada, é, segundo ele, de 857, contestou a tese de Rui de Azevedo, considerando que o Mosteiro de Lourvão terá sido fundado antes deste ano. Maria Alegria Fernandes Marques, que em 1998 reafirmava a tese de Rui de Azevedo, no livro que no ano passado dedicou ao Mosteiro de Lourvão, reconheceu a dificuldade da questão ao afirmar que terá surgido não se sabe em quando, mas aceitou a data de 857, dizendo que a existência histórica do Mosteiro de Lourvão surge atestada por meados do século XIX, ainda que a data de suporte da hipótese não encontre consenso entre os estudiosos. De facto, não reúne, e José Matoso fez notar a impossibilidade desta solução, afirmando que a correção para 857, correta do ponto de vista paleográfico
e diplomático, opõe-se ao que sabemos da história política acerca da intervenção dos reis de Leão na área de Coimbra e contrapondo-lhe a posição de José Maria Fernandes Catón, que propõe a correção do erro da data daquele diploma para 907 ou 917, inclinando José Matoso mais para esta última. Em artigo publicado há 2 meses, na revista medievalista, Manuel Luís Real atribuiu a fundação do Mosteiro de Lourvão ao príncipe Bermudo Ordonhos, em articulação com o seu sobrinho Ordonho, sendo este ainda príncipe regente ou já como rei da Galécia, ainda na primeira década do século X, se não mesmo em 911. Segundo este autor, Ordonho, que mais tarde foi rei do Leão, mostrou-se atento às questões de fronteira e, por isso, o seu interesse passaria por fundar uma sólida casa monástica no Vale do Mondego, que servisse de retaguarda ao povoamento da terra de Coimbra. Diz o referido autor que o povoamento e a segurança do território, agora sob a alçada cristã, exigiriam a implantação de uma forte comunidade em um lugar de segunda linha, relativamente bem defendido, embora integrado nas zonas em disputa. Importava criar uma instituição capaz de dominar espiritualmente o território, captar vontades e congregar meios, contribuindo desse modo para estimular a presença de novos colonizadores e mobilizar as populações para a defesa das terras recentemente apresuradas. Deixando para trás a questão da data da fundação, que sendo da maior importância não é a que aqui nos traz, interessa-nos, sobretudo, reforçar que, existindo o mosteiro desde pelo menos o ano de 911, o seu domínio senhorial cresceu rapidamente ao longo de todo o século X, ora por compras, ora por doações, as quais refletem o papel que a Abadia de Lourvão terá assumido no enquadramento religioso e económico da população que então se fixava na fronteira definida pelo Rio Mondego. Compreende-se ainda, por esse mesmo motivo, que tenha sido beneficiado por condes e pela monarquia leonesa, atenta aos avanços verificados na parte ocidental do reino e interessada na consolidação dessas conquistas. Entre as diversas doações que lhe foram dirigidas, para o caso presente, interessa-nos particularmente um sem número de igrejas que, nessa altura, os novos senhores da região iam edificando para responderem aos anseios espirituais da população cristã e que acabaram por ser entregues ao mosteiro em remissão dos pecados dos respectivos doadores. Como se pode verificar pelo quadro apresentado, até 987, ou seja, para cerca de 8 décadas, subsistem 19 cartas de doação e de testamento, em que se registram quase 3 dezenas de igrejas e pequenos mosteiros doados ou legados à Abadia de Lourvão. Para tal terá contribuído seguramente o rigor da vida que os frades levavam no mosteiro, que incentivava os crentes a fazer oblações para beneficiarem das suas preces e orações. Mas a conjuntura era de facto extremamente favorável. Basta olharmos para a localização dos bens imóveis doados a Lourvão nestes primeiros séculos, já cartografados por Rui de Azevedo e Maria Alegria Fernando Marques, para percebermos como o crescimento da importância do mosteiro se articula perfeitamente com a reconquista cristã e, sobretudo, com os esforços desenvolvidos para intensificar o povoamento das áreas conquistadas. Este contexto explica por que motivo o património doado a Lourvão se localizava um pouco por todo o condado de Coimbra, seguindo sobretudo 2 eixos. Desde Águeda, em direção a sul, até à cidade de Coimbra, seguindo até à cidade de Coimbra, dizia, portanto, desde Águeda em direção a sul até à cidade de Coimbra, um eixo, e o outro, ao longo da bacia do Mondego, desde Monte Moro Velho para o interior, passando naturalmente por Coimbra, pela zona envolvente da Abadia, por Penacova, Vila Nova de Poiares, Lousã, Arganil, Mortágua, Santa Combadão, Patísios, no concelho de Carregal do Sal, Tábua, Oliveira do Hospital e Ceia, e depois, um pouco mais para norte, Tondela e Viseu. Significativamente, não há uma única doação de bens localizados a norte do Rio Douro e são extremamente reduzidas as doações acima do Rio Voga. No entanto, as incursões de Almansor, que tomou Coimbra em 987,
Viseu em 997 e Montemor o Velho no ano 1000, devastando toda a terra até ao Douro, terão abalado a região. Durante 100 anos, estando o território de Coimbra sob o domínio muçulmano, as doações registadas são extremamente reduzidas e apenas uma, datada, desculpem lá, admitir uma pessoa na sala de espera, mas dizia eu que durante 100 anos, estando o território de Coimbra sob o domínio muçulmano, as doações registadas são extremamente reduzidas e apenas uma, datada de 1002, inclui igrejas. Metade, aliás, das igrejas de São Vicente, no concelho de Ovar, Santa Cristina, que não conseguimos identificar, e São Martinho, no concelho de Oliveira das Meias, todas bem mais a norte, na terra de Santa Maria. A conjuntura político-militar havia, contudo, de se alterar e a reconquista definitiva de Coimbra, em 1064, por Fernando Magno, impôs novamente como fronteira a linha defensiva do Rio Mondego e, em pouco tempo, os monges de Lourvão recuperaram a maior parte dos bens perdidos, adotaram a regra de São Bento e voltaram a granjear o antigo prestígio, verificando-se novamente o crescimento do número de doações. Porém, a incorporação de novas igrejas no património monástico fazia-se agora a um ritmo mais lento. Porventura, porque a estrutura da rede paroquial estava cada vez mais definida e porque os novos fluxos colonizadores raramente justificariam a multiplicação das igrejas existentes. Ou talvez porque, por essa altura, florescia o Mosteiro da Vacaríça, a pouca distância de Lourvão, com um novo santuário, o de São Salvador e São Vicente, mais popular, exercendo por isso uma maior atração sobre a generosidade dos fiéis. Mas este abrandamento não foi o acontecimento mais penalizador que o Mosteiro de Lourvão então conheceu. O maior revés ocorreu quando, em 29 de julho de 1109, os condes portucalenses Dom Henrique e Dona Teresa o doaram, e a todos os seus bens, ao bispo, na altura Dom Gonçalo Paes, e à sede de Coimbra, alegadamente para obviar às carências materiais desta, o que foi confirmado pelo Papa Pascoal II. Havia de ser restaurado em 19 de março de 1116 pelo mesmo bispo, que nomeou para seu abade o prior Eusébio, determinando que a eleição dos seus futuros abades se fizesse com o beneplácito da sede de Coimbra, à qual o mosteiro ficava sujeito. E chama a atenção para este aspecto da sujeição que se manteve face à sede de Coimbra, que julgo ser extraordinariamente importante para compreender, por exemplo, o papel do bispo de Coimbra, Dom Pedro Soares, no processo, nos inícios do século XIII, levou à expulsão dos monges beneditinos do Mosteiro de Lourvão e à instalação de uma comunidade feminina nesse local, sob a tutela da rainha Dona Teresa, filha de Dom Sancho I de Portugal, ou o motivo pelo qual, ao contrário do que era habitual nas casas cistercienses, o Mosteiro de Lourvão nunca ficou isento do direito diocesano. E sabemos que os mosteiros de Aroca, de Almoster e Odivelas ficaram isentos da jurisdição episcopal em conformidade com os privilégios e o uso dos restantes mosteiros da ordem, e até mesmo o Mosteiro de Bouças, onde não chegou a ser instalada uma comunidade, já tinha essa situação perfeitamente salvaguardada pela rainha Dona Mafalda, junto do bispo do Porto, por um acordo que foi confirmado por Inocêncio IV, através da bula Cupientis Tuam, de 9 de outubro de 1249. Para além disso, como bem notou Rui de Azevedo e José Maria Fernandes Catón, entre outros que também notaram, o bispo Dom Gonçalo Paes não devolveu a totalidade dos bens que o mosteiro possuía em 1109. Este último autor diz até que o bispo ficou com os mais próximos da cidade de Coimbra, mas pelo menos na parte que ficou para o Mosteiro de Lourvão, não nos podemos ater a um raciocínio tão simples. Note-se, por exemplo, relativamente à vila de Oliveira de Correlos, no concelho de Carregal do Sal, legada ao Mosteiro de Lourvão por testamento do conde de Coimbra, Gonçalo Muniz, e de sua esposa, Momadona Froilás, que o referido prelado, em 19 de março de 1116, só devolveu a igreja, dando nesse mesmo dia a vila ao cabido da sede de Coimbra. Os monges de Lourvão, no final do século XII ou início do século XIII, já num contexto de conflito com o bispo de Coimbra, que na altura era Dom Pedro Soares, chegaram mesmo a redigir uma memória sobre os agravos e usurpações
que o mosteiro de Lourvão sofreu dos bispos de Coimbra, onde elencaram os bens que lhes haviam pertencido e que o bispo Dom Gonçalo não lhes devolvera em 1116. Ou seja, independentemente dos bens que o mosteiro de Lourvão havia recebido desde os primeiros tempos da sua existência, no dia 19 de março de 1116, o bispo Dom Gonçalo fixou o património com que foi restaurado. E esse património era o que consta neste diapositivo e com que não vos vou amassar. Apenas chama a atenção para os bens localizados em Coimbra por interessarem à presente publicação, nomeadamente a Igreja de São Pedro, com as suas vinhas e hortas, e a Igreja de São Bartolomeu, com as suas vinhas, no arrabal de Coimbra, excepto a parte destas igrejas que devia continuar a pertencer ao bispo de Coimbra. Claro que o mosteiro de Lourvão continuou a aumentar o seu património, sobretudo através de doações, refletindo o prestígio da comunidade monástica e a devoção dos fiéis pelo Santuário de São Mamede. Destacam-se, entre muitas outras, as realizadas por Dom Afonso Henriques em 1133, 1174, 1175 e 1176, em abril e em maio, que demonstram como a abadia se manteve debaixo de um atento olhar régio. Serve esta já longa introdução para retermos algumas ideias importantes para o que a seguir será analisado. Primeiro, que a constituição da rede das igrejas sobre as quais o mosteiro de Lourvão detinha o direito padroado nos séculos XIII e XIV remonta, na verdade, ao século X. Segundo, que o número das igrejas que lhe foram doadas era absolutamente extraordinário, como podem ver. O facto está associado, por um lado, ao repovoamento do território junto ao Rio Mondego, na sequência da primeira reconquista de Coimbra, e, por outro, ao papel desempenhado e ao prestígio alcançado pelos monges de Lourvão, bem como ao apoio que lhes foi concedido, desde o início, pelos monarcas leoneses e pelos condes portucalenses. São motivos que, como dissemos, remontam ao século X. Terceiro, que a perda do território de Coimbra para Almanzor em 987 travou este crescimento, mas que após a reconquista definitiva de Coimbra por Fernando Magno em 1064, o mosteiro recuperou a maior parte dos bens que perdera e desenvolveu-se de uma forma notável, tanto em termos económicos como culturais, o que fica bem evidente na importância do seu scriptorium e na qualidade das obras que aí foram produzidas. Quarto, que a doação do mosteiro de Lourvão e dos seus bens à sede de Coimbra por Dom Henrique e Dona Teresa condicionou a subsequente história do mosteiro de Lourvão a vários níveis. Apesar de restaurado em 1116, manteve-se sujeito à sede de Coimbra. Viu o seu património ser bastante subtraído e o número de igrejas sobre as quais detinha o direito padroado ficou reduzido a menos de metade das contabilizadas desde a sua origem. Quinto, que este facto seguramente manteve acesas algumas tensões entre os monges de Lourvão e a sede de Coimbra, que resultaram, por exemplo, na já referida memória sobre os agravos e usurpações que o mosteiro de Lourvão sofreu dos bispos de Coimbra, redigida pelos monges entre 1192 e 1205, e que poderão ter estado na origem da sua expulsão do referido mosteiro pelo bispo Dom Pedro de Soares. Lembra, aliás, que nesse momento, que Maria Alegria Marques situa entre fevereiro de 1205 e setembro de 1206, o bispo Dom Pedro Soares entregou o mosteiro de Lourvão a Dona Teresa, a filha de Dom Seixo I, com a ressalva dos direitos episcopais. Dando assim início a um longo e complicado processo que só ficou concluído em 1211 com a execução de uma sentença apostólica que determinava a instituição da primeira comunidade de monjas cisterciense em Portugal. E, sexto e por último, que apesar da perda de muitas igrejas, o mosteiro continuou a exercer o direito de padroado sobre um número bastante significativo de igrejas, como se vê no quadro apresentado, sobretudo quando comparado com mosteiros mais recentes, como é o caso do mosteiro de Celas, em Coimbra, do mosteiro de São Bento de Castries, em Évora, fundado em 1274, ou do mosteiro de Almoster, cujo processo de fundação se iniciou em 1287 e que exercia o direito de padroado apenas sobre a igreja de Almoster, por lhe ter sido doada pela sua fundadora, Dona Brengária Aires.
ou até do mosteiro de Odivelas, que em 1295 recebeu do rei Dom Dinis, seu fundador, o direito de padroado das igrejas de Santo Estevão de Alenquer e de São Julião de Santarém, tendo-lhe o mesmo monarca, em 1318, doado o padroado de mais duas igrejas, a de São Julião de Lumiar e a de São João, peço desculpa, a de São João de Lumiar e a de São Julião de Frielas. Esta diferença reflete, afinal, a herança histórica do Mosteiro de Lourvão. E traçado este quadro inicial, passo novamente a palavra à minha colega e amiga Amélia Campos, que especificará agora as questões institucionais que envolviam o Mosteiro de Lourvão, as igrejas de São Pedro e de São Bartolomeu em Coimbra e o poder episcopal representado pelo Bispo de Coimbra. Obrigada. Na senda da conquista militar cristã do século XI, as autoridades eclesiásticas procuraram organizar a sua estrutura territorial. Depois da conquista definitiva da cidade, Coimbra, em 1064, pela qual o Mondego passava a configurar uma fronteira relativamente estável, reconhecemos Dom Paterno, o primeiro bispo da diocese restaurada antes de 1080. Paulatinamente, a documentação produzida em Coimbra nos séculos XI e XII, nomeadamente aquela coligida no cartulário da Catedral do século XIII, revela-nos uma cidade dinâmica, onde se construíam e reconstruíam edifícios de habitação corrente, assim como da administração civil e da tutela eclesiástica. Assim, tal documentação também nos permite reconhecer no tecido urbano a presença de igrejas mais ou menos antigas, que, à medida que as funções eclesiásticas se definiam no quadro administrativo da reforma, assumiam o estatuto de igrejas paroquiais. Entre o início do último quartel do século XII e o final do primeiro quartel do século XIII, apercebemos de que essas igrejas eram palco de uma refundação que se manifestava a vários níveis, dentre os quais destacamos dois. O primeiro diz respeito aos edifícios, uma vez que por essa altura todas estas igrejas foram reconstruídas segundo o estilo arquitetónico românico, passando a configurar neste extremo ocidental as marcas de um programa artístico e formal já amplamente difundido no centro da cristandade. O segundo relaciona-se com a sua definição institucional, pois podemos reconhecer a constituição de pequenas comunidades eclesiásticas que partilhariam vida comum no mesmo templo e que a partir do século XIII surgem inequivocamente designadas as suas comunidades por cabido e então, mais tarde, as igrejas por colegiadas. As primeiras menções a estas comunidades são muito vagas na caracterização da sua tipologia, mas a partir da segunda metade do século XII, a menção aos priores ou prelados revela a separação e hierarquização de funções clericais. Assim, na entrada do século XIII, sabemos que Coimbra possuía 7 colegiadas que sobreviveram durante toda a Idade Média e Antigo Regime, com uma estrutura comunitária caracterizada por um corpo de porcionários ou raçoeiros dirigidos por um prior. No caso da colegiada de São Pedro, que mais à frente detalharemos, reconhecemos também a figura dos chantres. No Ocidente peninsular, como em toda a cristandade ocidental, estes foram séculos de definição das instituições e das funções eclesiásticas em que os bispos solidificaram a sua autoridade sobre o território, sobre as populações e sobre as igrejas das suas dioceses. Aqui, este período foi também caracterizado pela imposição da vontade externa de Roma de uniformizar o rito litúrgico e as práticas religiosas e de enquadrar o corpo clerical peninsular nas normas e preceitos emanados pelo Sumo Pontífice para todo o espaço cristão. Como tem sido sublinhado pela historiografia sobre Coimbra e a sua diocese, essa política de integração dos territórios conquistados no Ocidente Europeu na rede eclesiástica que a partir de Roma se procurava organizar e administrar de forma uniforme, fez-se através da colação de clérigos estrangeiros nos cabidos e cátedras episcopais peninsulares. Foi esse o caso de Dom Maurício Bordino, bispo de Coimbra, entre 1099 e 1108, cuja ação viria a ser continuada por um autóctono, bispo de Coimbra, entre 1109 e 1127, Dom Gonçalo Paes, que, responsável pela introdução do rito romano e importante reformador do cabido de Coimbra, foi um inequívoco defensor da reforma. Entre ambos os episcopados, nos apercebemos de uma tendência para receber doações de igrejas localizadas em toda a diocese,
o que Maria do Rosário Morujão interpreta como sendo uma estratégia concertada de estabelecimento dos direitos episcopais sobre todo o território, com o que concordamos inteiramente. Do episcopado de Dom Maurício Bordino, proveniente do Priorado Cluniacense de São Marcial de Limoges, destaca-se a doação da Igreja de Santa Justa, que vem aí assinalada, essa igreja mais afastada do núcleo urbano. Destaca-se a doação da Igreja de Santa Justa de Coimbra ao Priorado de Sainte-Marie de la Charité-sur-Loire, da mesma ordem. Esta doação tem sido interpretada como um gesto do prelado com duplo sentido. Por um lado, o de ligar a cidade e a Diocese de Coimbra à rede dos priorados cluniacenses para reforçar as intenções reformistas, por outro, o de apoiar a anterior doação dos condes Dom Henrique e Dona Teresa do Mosteiro de São Pedro de Rates ao mesmo priorado. Mais do que essas interpretações, interessa-nos sublinhar que tal doação se fez com exceção dos direitos episcopais do Bispo de Coimbra nessa instituição. O que revela que, apesar da generosidade do prelado para com Cluny, este não abdicava das prerrogativas e privilégios do seu mundo. Do episcopado do seu sucessor, para além da recuperação de um conjunto vasto de igrejas em toda a diocese, destaca-se a já referida doação condal do Mosteiro de Lourvão em 1109. Depois de, em 1094, o bispo Dom Crescónio ter recebido a doação do Mosteiro da Bacariça com todos os seus bens, onde se incluía a igreja de São Salvador de Coimbra, este era o último dos bastiões do monaquismo moçárabe da região, que assim passava para a tutela do prelado conimbricense. Em 1116, Dom Gonçalo restaurou o Mosteiro de Lourvão e, entre outros bens, entregou-lhe as igrejas de São Pedro e de São Bartolomeu, cuja ligação com o mosteiro era mais antiga, como já dissemos. Apesar do importante conjunto de bens que por este documento passavam ao mosteiro, ao mesmo tempo que o prelado elegia um abade que daí em diante conduzisse a vida dos monges, este acto expressa claramente a obediência que esta comunidade deveria daí para a frente ao bispo e aos cônegos da sede de Coimbra. Ao longo deste trabalho, procuraremos refletir sobre a forma como esta submissão condicionou a gestão do património deste mosteiro no que diz respeito ao exercício do direito de padroado das igrejas de Coimbra. Contudo, antes de o fazer, perguntemos que igrejas eram estas. Apesar dos importantes esforços de arqueólogos, arquitetos e historiadores da arte com vista à recuperação e interpretação dos vestígios materiais e assim compensar a quase total ausência de fontes escritas, a resposta a esta questão, para um período anterior aos finais do século XII, é muito difícil de elaborar. Ambas as igrejas estão documentadas desde o século X. A igreja de São Bartolomeu, anteriormente designada de São Cristóvão, foi objeto de uma doação datada de 957 ao Mosteiro de São Médio de Lourvão. Esta igreja, juntamente com a de São Cucufate, pertencia à herança do presbítero Pedro, que a deixava ao Mosteiro de Lourvão através do presbítero Samuel, seu vigário. Nesse documento, esta igreja é formalmente descrita, como podem ler no diapositivo, como Ecclesia Sancti Christophori qui vocant Sancti Bartolomeus in arraval de Conimbria et suos domos, cum suas cortes et suas vínias ou vínias, que sunt in giro de illa Ecclesia. Do ponto de vista da topografia e da estrutura urbana de Coimbra, São Bartolomeu ocupava um ponto privilegiado da parte baixa da cidade, junto à ponte, naquela que representou durante toda a Idade Média a entrada da cidade com maior dignidade. No que diz respeito a São Pedro, só identificamos este oráculo depois da conquista condal de 878, num contrato de compra e venda datado de 980, em que se refere uma corte no arrabalde de Coimbra que confrontava por um dos lados com a igreja de São Pedro. Tal identificação supõe que essa igreja tenha sido posteriormente transferida para o interior da cerca, pois é aí que se encontrava depois da conquista de Fernando Magno. Hoje desaparecida, durante a Idade Média Central e a Baixa Idade Média, esta igreja localizava-se precisamente junto a uma das principais ruas da cidade medieval, a que ligava o castelo à Alcáçova. Na primeira metade do século XII, reconhecemos em ambas as igrejas a existência de uma confraria, respectivamente. E o mesmo só acontecia para a Igreja de Santiago. A interpretação destas confrarias, tão precoces associadas a estas igrejas, mereceu a nossa atenção e será desenvolvida na versão escrita deste trabalho, deste estudo. Certo é que, por meados do século XII, ambas desempenhavam funções de enquadramento espiritual das populações enquanto sedes paroquiais.
No caso de São Bartolomeu, reconhecemos-lo na documentação desde 1144. No caso de São Pedro, desde 1165. Deste período temos também notícia da reedificação de ambas as igrejas e para o caso de São Bartolomeu, sabemos que foi sagrada a 27 de julho de 1214. Ao longo do século XIII, ambas serão cabalmente caracterizadas como comunidades capitulares, encabeçadas por um prior, que mais tarde veremos designadas de colegiadas, como também já tinha dito. Em São Pedro, depois de reconhecermos as menções a um prior Pedro entre 1139 e 1143, nessa última data identificado como Mónacos, Prior Ecclesiae Sancti Petri, a partir de 1165 percebemos que este cargo estava definitivamente estabelecido e que nessa igreja vivia uma comunidade de clérigos, como, portanto, vem nesta citação. Apesar de o termo capítulo ser referenciado pela primeira vez para esta igreja já no segundo quartil do século XIII, o exame dos mais antigos documentos produzidos ou conservados no cartório de São Pedro parece apontar para uma organização institucional precoce, uma vez que sobre os restantes só teremos notícia a partir da segunda metade do século XII. Ao contrário de todas as outras igrejas colegiadas de Coimbra, cuja comunidade apresentava apenas um prior e um corpo de beneficiados, no caso de São Pedro, a partir de 1282, passou a apresentar também um chantre. No que dizia respeito a São Bartolomeu, reconhecemos um prior desde 1169 e de 1201 chegou-nos um acordo entre o prior de São Bartolomeu e o abade do mosteiro de Lourvão sobre o número de prebendas sustentáveis no cabide da Igreja de Coimbra. Por este documento, se estabelece que esse número não deveria ultrapassar os 12, sob pena de prejudicar a dignidade dos beneficiados e do serviço prestado pela Igreja, uma vez que esta não dispunha de rendimentos para mais. Este documento marca não só um importante momento de institucionalização do cabide de São Bartolomeu de Coimbra, como a prova da influência do poder e da autoridade do cenóbio beneditino nesta Igreja. Depois de apresentadas as igrejas de São Pedro e de São Bartolomeu e a sua ligação com o mosteiro, importa agora detalhar como é que a relação destas igrejas com o seu patrono se caracterizou ao longo da Idade Média. Este estudo tem por base os documentos conservados nos fundos das respectivas colegiadas e mosteiro, conservados no Arquivo Nacional, e alguns documentos publicados em obras dispersas. A análise deste corpus demonstra que o exercício desse direito nestas igrejas de Coimbra ao longo da Baixa Idade Média pelo Mosteiro de Lourvão se resumia em São Bartolomeu ao recebimento anual de uma pele, frequentemente designada de falifa, e de uma colheita anual quando a abadesa se deslocasse a Coimbra. E em São Pedro, ao direito de apresentação de um benefício da ração, portanto, de um raçoeiro. Com efeito, ainda na entrada do século XIII, o mosteiro de Lourvão reivindicava junto do Papa o direito à terça pontifical das dízimas de ambas as igrejas. Mas essa questão não voltou a surgir, o que dá a entender que daí para a frente o bispo terá feito valer a primazia do seu direito episcopal nestas igrejas, como de resto o já tinha feito anteriormente, inclusivamente pela doação de 1205. Assim, durante os séculos XIV e XV, chegam-nos vários indícios de como a abadesa de Lourvão controlava o direito à colheita e ao recebimento de uma pele. Em 1309, enviou um procurador a Coimbra para que demandasse 5 libras pela referida pele e a sua colheita de pão, vinho e pescado, que lhe era devida desde o tempo da antiguidade do povoamento da terra, bem assim que vem expresso no documento. Mais expressivo é o dissidente ocorrido entre a abadesa e o prior do cabide de São Bartolomeu nos primeiros anos do abadesado de Dona Mécia Lopes, de 1350, portanto, abadesa entre 1350 e 1388. Caso que chegou ao nosso conhecimento pela publicação recente do documento da sentença que resolve este conflito, portanto, publicada por Saúl Gomes. Nos primeiros tempos do seu abadesado, descontente por não ver paga a colheita, Dona Mécia Lopes mandou penhorar um saltério novo à colegiada de São Bartolomeu. Do que o prior e os raçoeiros de São Bartolomeu se queixaram ao bispo Dom Jorge, afirmando já ter pago os direitos devidos esse ano, apesar de o terem feito à abadesa anterior.
o que é verosímil pelas datas. Por carta de sentença, o prelado de Coimbra foi veemente na afirmação de que a referida igreja estava sujeita ao bispo por direito ordinário e não à abadesa. Logo, esta não só não tinha o direito de penhorar, como sobre estes assuntos devia obediência à autoridade ordinária do prelado, que ameaçava descomunhão em caso de reincidência. Mais tarde, em 1356, no seguimento de um desentendimento sobre o valor da colheita e da sua insuficiência para as estâncias na cidade dessa abadesa com a sua comitiva, o vigário-geral do bispo de Coimbra emitiu sentença a ratificar a composição entre ambas as partes, que estabelecia o valor da colheita em 70 pães, 8 almudos de vinho e 6 pescadas frescas ou 8 secas. Contudo, as contendas entre as abadesas de Lourvanense e o prior e cabido de São Bartolomeu de Coimbra, decorrentes do não cumprimento destas obrigações, perduraram durante todo o século XIV, dando aso a outras atualizações, e sucederam-se também no século XV, sabendo nós que no século XVI continuava também. A Igreja de São Bartolomeu representava, do ponto de vista material e logístico, um garante do provimento da abadesa e da sua clientela em Coimbra, o que era especialmente oportuno quando esta aqui acorria para receber a benção do prelado e a sua confirmação no cargo. Sabemos que foi o caso de Dona Mécia Vasques da Cunha, abadesa entre 1390 e 1399, e aparentemente também terá sido o caso de Dona Mécia Lopes, quando fez penhorar o saltério. Contudo, a influência que o mosteiro teria na vida religiosa e comunitária da colegiada seria muito diminuta ou nenhuma, uma vez que nunca reconhecemos a interferência da abadesa na escolha dos priores ou dos raçoeiros, nem tampouco percebemos que seja auscultada durante os processos de vacância, eleição, escolha e confirmação. Em 1453, o bispo Dom Luís Coutinho, em consequência da morte de Nicolau Ramos, prior de São Bartolomeu, apresentou Gil Martins, meio-cônego da Sé, para esse cargo, atribuindo-lhe a cura e o regimento dessa igreja no espiritual e no corporal, dizendo que a apresentação do prior e dos raçoeiros de São Bartolomeu era da sua responsabilidade. Apesar de haver referência a uma constituição estatuída ao tempo de Dom João Cabeça de Vaca, bispo de Coimbra entre 1378 e 1384, não conhecemos nenhum documento normativo da vida do cabido que nos permita afirmar que esta tenha sido a prática em tempos anteriores. Mas da entrada da segunda metade do século XV, o bispo de Coimbra demonstrava deixar pouca margem para a influência ou ingerência de outros poderes eclesiásticos ou laicos nesta instituição. Em comparação com o que se passava nas outras colegiadas da cidade, é extraordinário, até que pareça não haver espaço à autoridade do cabido quando era comum a eleição de novos priores pelos beneficiados do cabido. Essa era a prática em São Pedro de Coimbra. Como tem sido estudado, a apreensão do cotidiano nesta colegiada, a de São Pedro, beneficia de uma compilação de estatutos singular pelo detalhe e circunstância de produção. Depois de 1348, na sequência do desaparecimento de toda a comunidade de São Pedro, vitimada pela peste, o novo prior, ladeado pelo chantre e por 2 raçoeiros, fez assentar o costume da igreja que passaria a vigorar daí para a frente. Este acórdão abre precisamente com as constituições referentes à eleição e provisão das prebendas e porções, que claramente obrigavam a que, quando vagasse o priorado, o chantrado ou alguma ração, fossem chamados todos os raçoeiros que estivessem no reino por carta selada, com vista à eleição do sucessor. A esse respeito, são ainda claras quanto à proibição de que o prior pudesse eleger sem o cabido, assim como não pudesse confirmar nenhum benefício que não tivesse sido eleito. Nenhuma das constituições refere o padroado, nem tampouco faz alusão ao mosteiro de Lourvão. Como também não refere o bispo de Coimbra, nem tampouco conhecemos a confirmação do prelado sobre estes estatutos. No entanto, a sobrevivência e conservação do documento até aos nossos dias aponta para que o seu teor fosse tido em conta na organização da vida comunitária, ou da vida cotidiana. Todavia, o mosteiro de Lourvão tinha uma palavra a dizer sobre a provisão das rações do cabido. Neste caso, a abadesa apresentava uma das rações, privilégio que exerceu pelo menos desde o abadesado de Dona Maria Afonso,
abadesa entre 1237 e 1255. Como é natural, este benefício em Coimbra servia às abadesas para financiar homens da sua confiança nesta cidade, ou simplesmente para os recompensar de serviços prestados diretamente ou por via da colação dos seus familiares ou herdeiros. Assim, em 1283, Dona Maria Anes de Sousa apresentava para esse benefício em expectativa Martinho Afonso, filho de Afonso Pérez, cidadão de Coimbra, sempre devotado ao mosteiro. Em 1346 era apresentado e confirmado Jorge Afonso, clérigo de ordens menores, vulgado na audiência do bispo, e em janeiro de 1349, Vasco Andes, criado do mosteiro. Não sabemos se o último foi confirmado no benefício, uma vez que o raçoeiro que recebe a carta de apresentação diz que sozinho não tem autoridade de confirmar uma ração. De resto, em outubro desse ano, seria confirmado Pedro Esteves, prior de Tentugal. A este respeito, parece sempre ter havido entendimento entre ambas as instituições até outubro de 1396, quando a provisão dos rendimentos do filho de Gonçalo Mateus deu aso a um conflito entre este e a colegiada de São Pedro, que acabaria por ser dirimida na audiência do arcebispo de Braga a favor da colegiada de Coimbra. Na versão escrita deste trabalho, analisaremos melhor esta contenda, assim como todos os dados que estes documentos de apresentação e confirmação deste benefício especial do mosteiro do Lourvão na Igreja de São Pedro de Coimbra nos permite. Por agora é necessário concluir e vou apenas fazer, enfim, sublinhar alguns pontos fundamentais que me parecem principais. A ligação das igrejas de São Pedro e de São Bartolomeu de Coimbra ao mosteiro do Lourvão está atestada desde o século X, estendeu-se durante a Idade Média e estendeu-se durante toda a Idade Média. Depois da restauração do mosteiro em 1116 e mais concretamente depois da sua incorporação na Ordem de Cister, esta ligação sobreviveu de acordo com os preceitos do direito de padroado. Distantes os tempos das igrejas privadas, encontramos agora um padroado partilhado e, por que não dizê-lo, regulado pelo bispo de Coimbra, que não só nunca terá abdicado do seu direito episcopal nestas igrejas, como o fez nas outras igrejas, como também não o fez nas outras igrejas paroquiais da cidade, como também nunca abdicou da sua autoridade ordinária sobre elas. Não obstante o que acabámos de dizer, as igrejas de São Pedro e de São Bartolomeu de Coimbra cumpriram sempre uma função de relevo na rede institucional e no conjunto de rendimentos que configurava o senhorio das abadesas e do convento de Lourvão. Em São Bartolomeu, a abadesa detinha um local de abrigo e provisão quando viesse a Coimbra, pelo menos uma vez ao ano. E quando não viesse, onde mandasse por procurador reivindicar a sua colheita ou jantar, para além de uma pele ou as tais 5 libras por essa pele. Em São Pedro, o privilégio de apresentação de um benefício permitia o sustento ou a recompensa de homens da sua confiança, que assim colocava na sede da diocese, dentro da Alcáçova, bem perto dos principais poderes da cidade de Coimbra. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Nélia, Luís. Abrimos então um tempo para perguntas, para debate, em relação a esta comunicação a duas vozes. Está aberto o debate. Catarina? Bem, começo por agradecer em nome do projeto do Lourvão a presença da Amélia e do Luís, a vossa investigação, o facto de a terem trazido aqui e um bocadinho também esta ideia de que este tipo de projetos não estuda exclusivamente um determinado objeto, não é? Mas que pode ter de facto muitas ligações, muitas ramificações, e isso parece-me que é o mais interessante, porque de facto estes mosteiros estavam integrados, não é, no seu tempo, na sua época, e de facto as ligações são mais do que muitas, e é bastante interessante
percebermos de que modo elas se estabeleciam. Portanto, agradecer-vos o vosso contributo e também ao João por estar aqui a moderar, por ter aceitado este convite. Obrigadíssimo, João, e cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa presença. Depois tenho uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta tonta, porque eu não sou uma especialista de todo neste assunto, para a Amélia e para o Luís. Se significa alguma coisa a documentação que referiram e que mostraram aqui no PowerPoint sobre o direito de padroado pelo Mosteiro do Lourvão ser maioritariamente do século XIV, ou não significa nada? Não sei se há mais perguntas, se querem responder mais uma ou duas questões, ou se já não há. Luís, Amélia, querem responder? Eu posso tentar. Em primeiro lugar, acho que também acompanha um bocadinho o que é a tendência de conservação de documentos neste tipo de fundos, em que de facto a partir do século XIV começamos a ter, nota-se que há mais produção documental e portanto também, está aqui o Mário a entrar, vou deixar entrar. E, portanto, por um lado, acompanha também o fluxo de produção e conservação. Portanto, agora, eu por acaso ponho, no caso de São Pedro, que são todos os exemplos que dou, portanto, essa documentação são exemplos da apresentação da relação em São Pedro, e eu ponho às vezes, nunca me tinha colocado esta questão, mas agora a fazer este estudo, a pensar neste estudo, e de facto, pela minha parte ainda vos apresentei um estudo um bocadinho embrionário. Eu gostava mesmo que, numa versão escrita, de aprofundar mais estes temas, e eu ponho-me a pensar até que ponto é que, sobretudo nós começamos a ver quizílias a partir de 1348, 1349, começam a aumentar, portanto, parece-me que há mais problemas. E às vezes pus-me a pensar se o facto desta Igreja ter tido necessidade de registar tão bem as suas constituições, e são constituições muito detalhadas, sobretudo naquilo que são as distribuições, de onde vêm os rendimentos que são distribuídos nas várias fases do ano, pus-me a pensar se não haverá alguma relação com o facto de haver aqui haver alguém de fora, portanto, a vir usufruir da prebenda, não é? Porque uma das coisas que é muito bem descrita nas Constituições de São Pedro é, portanto, de onde é que vêm por exemplo, em que altura do ano é que são divididos os rendimentos que vêm da dízima, portanto, dos rendimentos das dízimas paroquiais. E, por exemplo, há aqui esta contenda final, que eu depois, enfim, eu tenho acesso a ela por um microfilme a preto e branco, e, portanto, ela está muito deteriorada, e, portanto, precisamos de pedir um original ator. Mas, de facto, é um destes clientes do mosteiro que vem recolher os rendimentos do filho, portanto, aquilo que devia pertencer das dízimas da Igreja ao filho, que tem, então, essa relação. E eles, por simplesmente, dizem que não vão entregar dízimas, ainda por cima, os rendimentos da dízima ao leigo, que se é o filho que tem direito a elas, é o filho que lá tem que ir levantá-las, porque ele nem sequer é procurador do filho, não lhe reconhecem isso. Mas pergunto, e portanto, vemos na segunda metade do século XIV estas questões em torno da provisão, da apresentação da ração do Mosteiro de Lourvão em São Pedro, começarem a criar mais problemas. Será só uma questão de conservação dos documentos, ou será mesmo porque também os problemas se agravam, também os rendimentos, nós sabemos, são menores, enfim, começa também depois paulatinamente a desvalorização da moeda, tudo isso. Portanto, sim, podemos colocar mais questões. Sim. Obrigada, Amélia. Eu diria apenas, para completar, que a documentação é produzida com uma determinada função, senão não seria. Não é? E nestes casos, ela é produzida sobretudo quando há conflitos. Portanto, havendo conflitos,
aparece a documentação resultante dos conflitos. Não havendo conflitos, a documentação nem sequer se produz. Portanto, nessa perspectiva, poderíamos entender que, havendo mais documentação, haveria mais conflitos, ou porque é contestado, ou é posto em causa os direitos, ou porque o Mosteiro de Lourvão não está a conseguir facilmente fazer prevalecer os direitos que lá tem. Pronto, pois é uma questão de nós também tentarmos perceber, e eventualmente, assim, o Mosteiro de Lourvão tinha outras igrejas, portanto, na Diocese de Coimbra, tinha muitas, como viram no quadro, mas o que eu quero dizer é que tinha algumas à volta de Coimbra. E São Martinho da Árvore e Vilela, e portanto há outras aqui próximas, e depois é uma questão de também se verificar quais são os fluxos de documentação nessas outras, para também perceber, e sobretudo quais são as motivações que levam a produzir essa documentação. Portanto, é algo que podemos tentar dar resposta, eventualmente até numa perspectiva comparativa com os fluxos documentais de outras, mas partilho a ideia da Amélia de que normalmente o século XIV é muito mais rico em documentação, portanto, produz muito mais documentação e documentos muito maiores, não é? com muito mais pormenor do que o século XIII e o século XII. Portanto, é normal que tenhamos mais documentação naturalmente, não é? Eventualmente verificar quais são os motivos destes conflitos, porque normalmente estes documentos estão associados a conflitos. Obrigada. Mais questões? Eu, de facto, para mim acho muito interessante todas estas questões no fundo, em torno do padroado, nas afirmações, por um lado, da jurisdição episcopal e do modo como também os bispos gerem esta questão e procuram afirmar a sua autoridade, e sobretudo aqui em igrejas de contexto urbano, a forma como o mosteiro também se vai ajustar a essa maior autoridade do bispo, até porque ele está mais próximo e está na própria cidade. A questão, mas se calhar não ter resposta, porque não sei se do contato com a documentação, seria interessante perceber como é que se faz depois a articulação com as igrejas, com as outras igrejas do padroado do mosteiro, não é? Sobretudo nas igrejas rurais, ou eventualmente nas igrejas mais próximas do próprio mosteiro, como é que esta presença e esta influência do mosteiro sobre essas igrejas, mesmo que o seu número tenha reduzido bastante entre o panorama original do século X e depois do século XII e XIII. Não é? Não sei se eventualmente tem alguma ideia de como é que este padroado do mosteiro é exercido fora destes dois casos do espaço urbano. Eu podia dizer que isso é quase outro trabalho. Não, pode ser mais impressivo em função do teu contato com a documentação, ou da Amélia, perceber, olha, a sensação que dá é, claro que não é, eu sei que isto é outra realidade e que não foi o objeto de estudo propriamente da investigação, não é? É outra realidade, de facto, ou seja, essas igrejas são igrejas sobretudo já rurais, em que o Mosteiro de Lourvão tem o direito padroado, para já, digamos que a concretização do direito padroado nessas igrejas é diferente. Ou seja, nessas igrejas que são de menor importância e que estão... E menos ricas. E menos ricas, desde logo, não é? O mosteiro normalmente tem o direito de apresentar. Não é? Que nós vimos, por exemplo, no caso de São Pedro, tem direito de apresentar apenas um raçoeiro. Nas outras igrejas implantadas no mundo rural tem direito de apresentação e, portanto, até em termos da documentação, logo aí há alterações, porque temos os documentos de apresentação e os documentos de confirmação. E esses também são muito simples, todos os conhecidos. Portanto, existe o documento em que a abadesa apresenta um clérigo para ser confirmado numa determinada igreja e o bispo faz um outro documento em que confirma essa mesma apresentação. Portanto, esses são perfeitamente pacíficos. Os outros documentos que também surgem por alguma razão. Lá está, essa tal... o motivo que leva à produção. No caso dessas outras igrejas, não temos tantos conflitos, desde logo por uma razão,
porque tendo o mosteiro de Lourvão todos os direitos inerentes ao direito de padroado, ou seja, não partilhando esses direitos, não gera qualquer tipo de conflito. Não é? Porque é mais fácil fazer valer os seus direitos quando não há aqui dúvidas em relação a quem tem... A quem pertence. A quem pertence. E em que não disputam esses direitos. Portanto, quando todos esses direitos estão reunidos no mesmo padroeiro, essa situação não gera conflitos. Posso dizer, ainda ontem desafiava a Amélia para nos lançarmos noutras aventuras, e precisamente nessa questão das outras igrejas do padroado de Lourvão, e de facto há outros documentos bastante interessantes, até porque o bispo faz a visitação dessas mesmas igrejas, fazem parte da sua diocese, e portanto a propósito da visitação que o bispo faz, são produzidos documentos que nos dão-nos uma imagem de como é que estavam essas igrejas e se o mosteiro, enquanto padroeiro, cumpria ou não as obrigações que tinha em relação à igreja e aos fregueses dessa igreja, ou seja, às pessoas que habitavam precisamente nessa paróquia. E sim, faz as recomendações todas que são necessárias, tudo o que é necessário fazer. Normalmente, digamos que nos tempos de crise, o mosteiro, ou num tempo específico de crise, o mosteiro terá tido um bocadinho mais dificuldade de cumprir as suas obrigações enquanto padroeiro. E estou a falar concretamente numa altura em que os castelhanos invadiram Portugal e portanto, o território estava sob domínio, ou pelo menos estava invadido pelos castelhanos, e portanto houve ali alguns momentos, aliás, não só em Lourvão, estou-me a lembrar que, por exemplo, no mosteiro de Odivelas também há referências a dificuldades da parte do mosteiro no que diz respeito a oferirem poucos rendimentos para depois garantir as suas obrigações nessas mesmas igrejas e pronto, e em Coimbra isso também é visível noutras igrejas, não nestas. Nestas aqui, creio que o mais interessante é precisamente esta questão do mosteiro não ter todos os direitos, o conjunto integral dos direitos que estão associados ao padroado e, portanto, acaba por disputar com outros padroeiros. Amélia, queria só dizer que aqui, de facto, torna-se bastante claro, durante o século XII, a forma como o bispo procura controlar muito bem as suas igrejas, sobretudo aquelas que estão dentro da sua cidade e da sua sede diocese. Portanto, e isto acontece noutros territórios. Há um artigo da Anne Massoni sobre as colegiadas de Paris, em que eu não estou a comparar Coimbra com Paris, mas em que ela diz mesmo as colegiadas de Paris, as filhas do bispo, porque de facto nota-se essa necessidade que o bispo tem de controlar muito bem estas pequenas igrejas que se estão a definir também. Por isso é que eu também perdi tanto tempo ali naquela parte da definição institucional, porque para mim é tudo isso que justifica depois. Até porque ele tem outros poderes emergentes com o qual entra em conflito e que precisa também de ser afirmado, nomeadamente as estruturas canonicais. Não é? Claro, sim, e pronto, estamos também... Temos em Coimbra, temos em Paris e noutros sítios, portanto, e ele... Exato. Quer afirmar muito bem a sua autoridade no meio deste tecido urbano e do emergir de outros polos de poder. Pois, e elas são verdadeiras plataformas de poder dentro da cidade, que ele controla muito bem, pois até ao nível dos rendimentos. E nós, de facto, para Coimbra temos o precedente de 1102 com... São Pedro, portanto, a doação a Santa Maria da Caridade de Cluny, em que também é dito fora aquilo que me diz respeito a mim, portanto, eles cumprirão. A única coisa que São Pedro de Rates virá aqui reivindicar também anualmente é uma colheita, um censo pela colheita, portanto, é um valor monetário em pagamento do seu direito à colheita. De resto, nunca interfere na apresentação. E o mesmo com o próprio arcebispo de Compostela em 1183, em que eles dividem muito bem também o que é que o arcebispo de Compostela pode vir reivindicar em Santiago de Coimbra. Esse documento eu não o dei, porque de facto não era disso que estávamos a falar. Aqui é extraordinário também, ponho-me a pensar até que ponto é que, se me parece, e quase todas as colegiadas de Coimbra elegem o seu prior, portanto têm direito a cooptar o prior por dentro do cabido.
porque é que neste caso São Bartolomeu, para o qual eu de facto não tenho nenhum documento de eleição anterior, nem sequer de confirmação, o único documento de confirmação que eu tenho rastreado é este 1453, e o Bispo diz taxativamente: eu tenho o direito a apresentar e a confirmar. Portanto, é também um caso excepcional, não sei até que ponto também tem a ver, enfim. Isso é tudo muito interessante. Muito, muito interessante. Ok, mais questões? Comentários? Olha, o Farel está muito caladinho. Também estás na biblioteca, Marco? Não, eu estou caladinho porque só ouvi uma pequena parte, que eu depois tive reunião e, portanto, eu saí de fininho e entrei de fininho. E, portanto, tenho receio de fazer perguntas que vocês responderam. É só por isso. Mas já agora, já que me instam a falar, se calhar faz sentido também pensar, estava-vos a ouvir sobre aquela questão da documentação, portanto, da ligação entre a documentação e os negócios jurídicos. Obviamente, o conflito gera papelada, não é? Gera documentos e, portanto, no século XIV, esse aumento de documentação provavelmente tem a ver também com o aumento da conflitualidade. Eu, por exemplo, para Lisboa, eu noto que em torno das dízimas há muitas questões, porque aparentemente, eu ainda não esclareci bem a questão, mas parece que no início do século XIV há uma alteração da forma como se recolhe dízimas. Portanto, há ali uma mudança que depois é sempre avançada e é com essa justificação que surgem as questões associadas à dízima. No sentido em que passam as dízimas a ser cobradas em favor não digamos, da paróquia de localização do bem, mas sim a paróquia na qual tem domicílio o proprietário do bem. E isso vai causar um grande problema, pelo menos na documentação de Lisboa, no século XIV, e a grande maioria dos conflitos que nós vemos sobre percepção de dízimas, pelo menos daqueles que chegaram até nós, tem a ver com isso, tem a ver com o facto de haver dúvidas a quem é que as dízimas pertencem, se pertencem à paróquia na qual o proprietário é paroquiano, ou então à paróquia na qual está estabelecido o bem. É um bocadinho isso. Outra coisa também, já agora para o século XIV também temos o impacto dos provimentos apostólicos, não é? Portanto, o papado que a partir do século, sobretudo do século XIV, não é? De uma forma muito mais viva, vem digamos, vem perturbar aquelas apresentações, não é? Aquelas apresentações regulares, não é? Dos padroeiros, obviamente através do provimento apostólico, que muitas das vezes acaba por não deixar rastros na documentação não apostólica, porque obviamente não há direito à apresentação do padroeiro, e portanto passa muitas das vezes no século XIV temos dificuldade em reconstituir a listas dos priores e raçoeiros, quando não temos documentação específica da instituição, porque obviamente há esse provimento apostólico que vem modificar um bocadinho estas formas de nomeação. Obviamente também também não podemos pensar que é um provimento apostólico que vem sobrepor de forma completa ao outro, não, mas de facto pode causar problemas. E com isto tudo não fiz nenhuma questão. Desculpem. Mas desta do contributo. Eu queria dizer que aqui em Coimbra o dízimo partilhado também é um problema grave. Eles normalmente dividem, portanto é metade para a paróquia onde vive, metade para a paróquia onde trabalha. O problema é ainda quando há, sei lá, eu tenho um caso que portanto, é diferente, é um caso de dízimas rurais e, portanto, uns prepararam a terra e os outros semearam e também são de paróquias diferentes, pode dar a um conjunto grande de várias instituições a terem que receber o dízimo, portanto, partilha-se. É de facto complexo, sim.
E aí é curioso porque, em alguns casos, o que é engraçado é que há duas colegiadas que estão em conflito por causa disso, em que a colegiada B solicita dízimos à A por causa de um paroquiano e a A solicita dízimos à B por causa de outro paroquiano, e eles acabam por, de facto, se compor, porque na verdade, não é? O argumento que servia para uma serve para a outra, e portanto eles acabam por dizer assim, ok, então tu ficas com aquele e eu fico com este. Portanto, é muito interessante, de facto, como o argumento, não é? Vai acabar por justificar os acordos. Muito bem. Mais alguma questão, comentário? Não. Ok. Então, não havendo mais questões e comentários, agradeço novamente a intervenção de Maria Amélia Campos e do Luís Repas. Sobre esta questão que é tão interessante, sobre a relação dos mosteiros com as igrejas do seu patroado e a forma como, a partir destas duas colegiadas urbanas, se equaciona esta complexa relação também de poderes entre aqueles que partilham o patroado da igreja e no próprio processo de afirmação episcopal, da afirmação do poder episcopal, em particular sobre o espaço urbano onde ele tem associado a sua igreja. E por isso, não havendo outras questões, só relembrar que a aproximação deste ciclo de conferências terá lugar no dia 17 de outubro, na terça-feira, à mesma hora, às 16h30, e estará a cargo da professora Mercedes Pérez Vidal, que esteve por cá, acho que já não está, mas ainda está? Não. Não, esteve. Não, pois, esteve por cá, e que nos falará sobre a comemoração da Paixão de Cristo no Mosteiro do Lourvão. Pronto, e com isto tudo, desejar uma boa semana para todos, para quem começou as aulas, boas aulas, bom ano letivo, e esperamos poder continuar, apesar das aulas todas e das coisas todas que o ano acarreta, poderes continuar a encontrar aqui neste espaço para ouvir os contributos daqueles que foram convidados para falar e partilharmos e discutirmos as coisas muito interessantes que têm sido trazidas para este ciclo de conferências. Um abraço a todos, muito obrigado e até à próxima.